O complexo de Aquiles. Filho de uma deusa com um mortal predestinado à grandeza, mas que morre na praia movido por uma cólera juvenil. O homem que tem o complexo de Aquiles, ele tem dons incríveis. Alta sensibilidade, alto poder de análise e raciocínio rápido, mas ele também tem uma maldição terrível. A profecia coloca ele separado do mundo dos homens. Ele se vê como um deus e assim tem dificuldade de se conectar com o outro e ter empatia. Tem dificuldade de se adaptar quando os planos mudam ou principalmente quando eles se sentem injustiçados. E o pior, tem uma tendência muito grande de ser consumido por uma raiva oculta e reprimida. Eles reagem rápido, eles notam o que quase ninguém vê e são movidos por uma determinação inigualável. O homem que tem um complexo de Aquiles, ele não tem dificuldade de atingir um sucesso profissional ou financeiro. Ele vai atrás dos objetivos e conquista eles da mesma velocidade que uma lança perfura uma fileira de inimigos. Só que por baixo dessa assertividade, dessa velocidade, tem um incômodo profundo. Tem um medo escondido de eles não serem tudo aquilo que pensam deles. Da profecia tá errada. E esse medo reprimido faz ele congelar. Ele segue os acordos e os combinados, mas nunca se jogando de coração para uma missão, para uma vocação ou até para um relacionamento. Porém, o que poucos sabem é que existe um grande presente, tem um caminho de vida exclusivo para homens que estão nesse complexo. E com essa consciência e com um trabalho intencional, é possível a gente superar essas limitações, a gente quebrar a profecia e vencer a maldição. Só que sem o entendimento e o empenho, esse homem ele corre altas chances de ter uma vida repleta de ressentimento, de oportunidades perdidas e de ser consumido por uma cólera que destrói tudo. Mas hoje tu vai conseguir identificar se você se encaixa nesse complexo, nesse perfil e, mais importante, o que começar a fazer para usar os talentos e quebrar a maldição. Só um aviso rápido antes de a gente se aprofundar no conteúdo que acho que é importante você saber. Eu sou Adriano Hadi, eu já ajudei mais de 500 homens a saírem dessa mente ansiosa que quer calcular tudo para aterrar numa vida de mais coragem, de mais propósito e mais leveza. Eu não sou psicólogo e nem psiquiatra, mas eu estudo e ensino sobre autoconhecimento, filosofia, pedagogia, mitopoética e psicologia há mais de 10 anos. E por mais que o complexo de Aquiles seja uma nomenclatura que até exista 2 ou 3 artigos que usem ela, no final das contas ele ainda não é uma nomenclatura estabelecida dentro da psicologia como complexo materno ou como complexo de Édipo ou complexo de inferioridade. Sendo assim, por mais que o que eu vou te apresentar aqui tenha algumas correlações com essas teses prévias, isso é acima de tudo uma visão mais pessoal e autoral de como eu vejo o complexo de Aquiles, tá certo? Sendo assim, vamos voltar para o conteúdo. Depois de trabalhar com centenas de homens que se enquadram como um puer aeternus, eu identifiquei que tem um padrão ainda mais específico, um tipo de puer que não só tem as características do puer, mas ainda tem outras. O puer aeternus, ou complexo do Peter Pan, ele é um tipo de homem que, por conta do hipervínculo materno, ele tem uma aversão ao comprometimento com o feminino, com a densidade, com a vida. Gera uma fuga da responsabilidade, uma dificuldade do amadurecimento. E principalmente essa resistência de se jogar com coragem, de peito aberto, para o amor e para a vocação e para a missão. Se tu quiser saber mais sobre Puer Aeternus, que eu acho que até vai ajudar para tu consumir o conteúdo e entender o conteúdo desse vídeo, tu pode clicar aqui e ir para o vídeo onde eu explico o Puer Aeternus. Antes de a gente entender da onde surge, como que, o que tem que acontecer na infância para a gente ter um homem que está no complexo de Aquiles, é legal ver o quanto que você se identifica com a gente destrinchando esses traços de comportamento, com esses dons de Aquiles, que são os dons de quem também tem que estar nesse complexo. A gente tem 3 grandes dons do complexo de Aquiles. O primeiro vai ser a alta sensibilidade, que é uma intuição e um insight mais elevado que a média, conseguir notar as mudanças de postura ou de expressão, notar que mudou alguma dinâmica ali no humor
E através dessa sensibilidade mais aguçada, obviamente consegue, antecipar movimentos e até conseguir propor soluções que as pessoas não tinham nem notado ainda. O segundo dom, ele tem bastante a ver, ele é beneficiado pela alta sensibilidade, mas é um pouco diferente, é a alta inteligência ou alto poder de análise. Porque Aquiles, ele tem essa característica de conseguir não só notar, mas conseguir também ver o que ninguém vê. Ele é o mais rápido de todos, ele é citado várias vezes como pés velozes, ele tem essa agilidade mental. Isso faz ele conseguir ver essas correlações ocultas que grande parte das pessoas não notam, e ver esses padrões que ninguém nota, o que obviamente dá uma grande vantagem para conseguir resolver problemas, trazer, às vezes, inovações que ninguém tinha visto antes. E por último, é diretamente a alta velocidade ou o raciocínio rápido mesmo, que é essa reação veloz e assertiva. Enquanto todo mundo também que vendo a bola quicar, a pessoa, o homem que está no complexo de Aquiles, ele antecipa rápido, vai lá e devolve ela, né? Então, consegue ter uma resposta normalmente um pouco mais rápida que a média das pessoas. Aquiles, ele é metade divino, né? Metade Deus e metade homem. Ele vem para o mundo com uma profecia que ele vai ser o maior guerreiro de todos os tempos. Da sua mãe, ele recebe a divindade. A mãe dele, que é uma deusa, mas do seu pai, ele recebe também a lança e a armadura, que foram presentes também feitos por Hefesto, né? Também com qualidades divinas. Então ele tem essa soma muito bombástica desse rei incrível e honrado, que é Peleu, e dessa deusa, que é Tétis, né? Que tem uma relação direta com os Zeus ainda. Dessa junção que vem Aquiles. Só que ele acaba crescendo com um peso da profecia. E ao mesmo tempo, ele é criado por um rei mais ocupado e distante, resolvendo a vida dele e sendo um rei. E para uma mãe que ela está sempre disponível. Só que ela está sempre disponível, mas ela também projeta nele a dor que ela vai sentir com a morte dele. Porque mesmo sem a profecia, o fato que ela é uma deusa imortal e o filho é um mortal. Então, ela vai ter que, em algum momento, atravessar a morte do filho, que provavelmente é uma das piores experiências que uma mãe pode passar. Então ela tem essa característica de trazer isso para ele também e várias vezes querer convencer ele a pelo menos alongar um pouco mais a vida e não seguir para a batalha. Só que ela traz isso para ele no sentido que ele recebe o peso da felicidade e alegria da mãe. Porque ele está vendo que como ele vai se comportar ou não pode alterar o sentimento dela. Isso é uma coisa que a gente fala com um pouco mais no Puer Eternus, mas é que isso acaba gerando um peso que é difícil para essa criança lidar, que é o peso não só da própria vida, mas de segurar ou de a felicidade da mãe ou de salvar a mãe. Então, dessa combinação, a gente acaba tendo essa característica dessas três altas habilidades. Só que deixa eu explicar agora o que precisa acontecer de fato na infância, qual que é esse ambiente, esse contexto que vai gerar o desenvolvimento delas e vai classificar esse menino que vai crescer um adulto que está dentro do complexo de Aquiles. O cenário, o contexto que dá o nascimento ao complexo é o de uma infância instável, onde a criança de alguma forma não foi olhada, não teve as necessidades atendidas. Os pais, porque estavam provavelmente focados na própria experiência, nas próprias necessidades, acabaram gerando um ambiente de instabilidade, incerteza e insegurança para o filho. Seja através do abuso de substâncias, seja através de um pai ou de um familiar com problemas mentais naquela casa, naquele ambiente que a criança está crescendo, seja para um ambiente que tinha mais conflitos mais alarmantes, né, que escalonavam, seja por uma própria separação em si que vai gerar um estresse e vai gerar uma instabilidade natural na criança, né, um divórcio, um dos pais que abandona, que sai, ou simplesmente por serem pais que estão focados demais na própria vida e acabam não olhando tanto para a criança. Nesse ambiente de instabilidade, a criança ela é obrigada a desenvolver essas altas habilidades. Aquiles, no final das contas, ele chega ao mundo com um peso muito grande, ele chega ao mundo com esses pais, vamos dizer assim, anormais, né? Uma deusa que é quase alienígena e que
está sempre disponível, mas está sempre projetando nele essa grandeza, e um pai que é um rei honroso, mas também mais distante, que acaba não olhando porque de fato o que a criança precisa. Então, pensa bem, se tu tá num ambiente que ele é instável e que ele é inseguro, tu precisa dessas habilidades, tu precisa fazer meio que quase um amadurecimento precoce para conseguir lidar com a insegurança e de alguma forma dar algum jeito de aumentar a tua segurança. Então, tu começa a notar com um pouco mais de clareza quando o pai começou a beber um pouco mais da conta e ele tá começando a ficar embriagado. Tu sente a energia quando o pai e a mãe estão se olhando meio estranho, eles estão fechados, que pode escalonar para uma briga, que pode ter até consequências físicas. E daí tu antecipa e sai do ambiente, se esconde. Ou tu nota uma mãe que tá um pouco mais fechada e deprimida, que eventualmente você tem algo para tu fazer para conseguir animar ela. E essa criança que amadureceu mais rápido e desenvolveu essa sensibilidade e resposta e inteligência, ela acaba sendo um pouco responsável não só por ela, mas também pelo ambiente, porque o ambiente não foi seguro bastante. E daí, ela começa também com esse sentimento de peso e de fracasso, porque não importa o quão habilidosa, o quão profética, o quão incrível for de fato essa criança, ela não vai conseguir cuidar e salvar os próprios pais. Esse é um peso que nenhuma criança consegue. Então esse complexo, ele vem com custos, ele vem com limitações, ele vem com uma maldição. Eu tenho certeza que a tua mente foi direto para o calcanhar. Eu tô ligado. O calcanhar de Aquiles, na realidade, é mais famoso que o próprio Aquiles. O que é uma insanidade, porque não tem nada disso, a maldição. Deixa eu te falar um fato curioso rapidamente aqui, meio nerd, mas aqui isso aqui eu acho importante. Na história de Homero, né, seja a Ilíada ou seja a Odisseia, que é onde a gente tem a fonte original da história de Aquiles, não tem absolutamente nada sobre o calcanhar dele. Até se a gente for esticar uns 100, 150 anos para frente, para os ciclos épicos troianos, também não tem nada. Então, a primeira vez que a gente tem o relato, que a gente consegue, né, ir lá e rastrear, quando a gente fala dessa história que a mãe de Aquiles, para proteger o filho, mergulhou ele no rio de Styx, né, que é o rio dos mortos, e só segurando o calcanhar deixou ele vulnerável, menos naquela parte, tem mais de 800 anos depois. É depois de Cristo que o Estácio, que é um poeta romano, escreve essa história e ela ficou incrivelmente famosa, e hoje em dia a gente vê Aquiles como o cara invulnerável que tinha o calcanhar de Aquiles, que era a única parte vulnerável dele. Na prática, isso foi tipo um spin-off, vamos dizer assim, ou na minha visão mais crítica, um fanfiction, assim. O cara era super fã de Aquiles, quis inventar uma historinha a mais. Mas ela tem tanto peso no nosso consciente, inconsciente coletivo, né? A gente tem até um termo médico, tendão de Aquiles, que provavelmente tem algo ali, tem um valor simbólico, mitopoético pra gente analisar. Mas dentro da minha análise, eu uso um Aquiles mais original, só com o texto de Homero e esses poucos poemas que a gente tem 100, 150 anos depois desse ciclo épico troiano. Então, sendo assim pro complexo de Aquiles, o Aquiles que eu trago não tem nada de calcanhar e de invulnerabilidade, porque o Aquiles original não tinha nada disso. Chega até o momento que ele recebe uma lançada, né, um corte no braço, e ele corta e sangra na Ilíada, né? Então, o que já tá claro como que não tem nada disso de invulnerabilidade nem de calcanhar. Então, esquece esse negócio e vamos entrar de fato qual que é essa maldição. E a maldição, eu quebro ele com 3 grandes pontos dessa maldição, que a gente tem 3 grandes dons, tá? O primeiro, a prisão mental. Quando a gente olha de um ponto de vista mitopoético, né, e simbólico, a gente pode traduzir os pés velozes, que ele é citado várias vezes, Aquiles de pés velozes. Então, a gente lembra outro personagem? Passo Largo. Aragorn tem muito de Aquiles, tá? Mas ele conseguiu superar. Um dia eu falo mais sobre como ele é um bom exemplo de quebrar o complexo de Aquiles para ir para a próxima etapa, que é viver um pouco mais como Ulisses. Mas deixando este lado, quando a gente pensa nesse termo, ele era o melhor guerreiro da sua época. Ele era o mais veloz. E o que era necessário para ser o melhor guerreiro e o mais veloz há 3.000 anos atrás era realmente ser bom com a espada, com a lança e com o escudo. Quando tu traduz isso para cá e tu pensa simbolicamente quais são os melhores guerreiros hoje em dia e os mais velozes, a gente traduz facilmente isso com os mais inteligentes, os mais sagazes. Então,
ele tinha uma super habilidade da velocidade e do combate. Quando a gente traduz para cá, são homens que têm uma super habilidade da inteligência, da mente e da velocidade. O homem que está no complexo de Aquiles usou essas altas habilidades que ele tem e ele começou a conquistar coisas e ver que funciona. E na realidade ele conseguiu coisas que muitos homens viam como impossível. E até num tempo muito rápido. Uma percepção às vezes até de ser muito esforço, isso, você é bem mais assim, precoce, antecipou conquistas que para outras pessoas pareciam muito difícil. Não é que tudo que ele quer ele consegue e ele é perfeito, mas tem várias coisas importantes que ele quer e ele consegue até com uma certa velocidade, por conta da inteligência, da velocidade e dessa sensibilidade. Ele acaba confiando muito na própria mente, porque ele sabe que ela é capaz, ela é afiada, ela corta rápido. E daí, quando confia muito na própria mente, tem dificuldade de confiar um pouco nos outros, de ler os sinais, de colaborar e de fluir com a vida e se entregar. Porque a mente virou meio que o principal aliado. Esse homem que está preso na mente, ele está sempre calculando as coisas, porque ele aprendeu a calcular e que normalmente a mente dele faz bons cálculos. Então ele está trabalhando com tabelinhas de prós e contras. Vou para lá ou vou para cá? Acabo o meu namoro ou continuo? Mudo para tal país ou fico aqui? E ele fica sempre analisando tudo e isso gera uma vida enrijecida. Vira uma dureza que gera assim, um certo até distanciamento da experiência mais fluida e dos outros também. Ele está sempre preso na própria mente. Então, quando vier um chamado mais intuitivo, assim, mais de feeling, de falar assim, cara, vai pra cá, se joga, se entrega, o homem que tá no complexo de Aquiles tem dificuldade de fazer isso, porque pra ele tudo tem que ser mais calculado e racional. Ele meio que se perde na própria mente. Trazendo isso para termos mais técnicos, né, com embasamento mais científico e moderno, a gente pode ver isso sendo manifestado nas pessoas que têm TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizada, ou TDAH, ou pessoas de alta habilidades. Por conta dessa infância instável, a amígdala da criança, que é uma amendoazinha que a gente tem, que é quem gerencia o nosso estresse, a gente está meio que em repouso, né, com o sistema simpático ou parasimpático ativado, ela pode ser estressada além da conta e realmente fritar. Já cada vez mais dados sobre isso, de como principalmente a amígdala da criança de 0 a 3 é muito sensível e exposta, ela quase não deveria ter estresse nenhum, o que é bem diferente de como normalmente acontece isso. Quando eu tenho essa amígdala desregulada, eu aprendi a ficar sempre com aquela noradrenalina, com aquele cortisol rodando, e eu tô sempre muito ativo, eu fico hiper vigilante. Eu tô sempre no modo de luta ou fuga. E daí, desse modo, obviamente, eu tenho altas habilidades, consigo ser rápido e ver o que ninguém tá vendo, tem essas vantagens, mas também é insustentável. Toda a pessoa que vive num estado mais hipervigilante, eventualmente vai colapsar por uma hipovigilância, que é basicamente uma depressão ou uma dispersão de foco, que são sintomas muito comuns para quem tem TAG ou para quem tem TDAH. Aquiles tem um momento que ele está lutando pelos gregos, liderando o ataque, daí passa poucos minutos, ele está sentado na tenda dele tocando a lira, nem aí, por pura birra. Ele vai do hiperfoco para o foco disperso, sendo um ótimo exemplo do efeito que isso tem na nossa vida. Ponto de atenção aqui, tá? Por mais que eu seja um pouco desconfiado pela facilidade, né, pela velocidade que a gente faz o diagnóstico de TDAH e de TAG, cara, isso são condições médicas reais, tá? Então, se você experiencia esses sintomas, é importante tu ver um profissional especializado para conseguir identificar qual é o melhor tratamento para você. A tese que eu apresento aqui, ela não serve para desclassificar o diagnóstico. Ela serve mais para aumentar, para dar mais contexto, para provocar, para a gente ter pensamentos mais críticos de o que acontece antes do diagnóstico, o que leva ao diagnóstico. E mais importante, te dar mais ferramentas para conseguir lidar melhor com essas condições. Aquiles é tão preso na própria mente que ele tem dificuldade de ver como que as suas ações egóicas, né, e mesquinhas impactam na guerra. E trazem centenas de mortes por conta do ego dele. Ele confia tanto em si próprio que ele acaba virando esquizofrênico dos seus próprios pensamentos. Ele parece um pouco com o rei Saul, que chega um momento e ele se confunde, ele acha que ele mesmo é Deus. E daí nesse processo ele enlouquece no caminho. Segunda maldição, senso de superioridade ou ilusões de grandeza. Quase todo homem que se encaixa no complexo de Aquiles, ele tem essa característica da Golden Child, né? A criança de ouro, que é uma característica mais comum em famílias narcisistas ou como o Bowen descreve, nas famílias que o filho vira o projeto. O termo que ele usa é o Family Projection
process, ou o processo de projeção familiar, que seria o equivalente à profecia de Aquiles. É uma criança que vem para o mundo com muitas cobranças e expectativas, que ela vai ser grandiosa, vai ser muito boa, vai se tornar um doutor, um presidente ou o melhor jogador de tênis. É importante tu entender que isso não precisa ser literal, né? Não precisa ser cobrado assim e vocalizado abertamente. Normalmente é mais oculto, assim. Até uma forma que os seus pais falam do teu desempenho na escola ou em algum tipo de atividade física ou num instrumento musical já vai passando isso e vai gerando essa dinâmica. Ah, tu viu como meu filho é incrível? Ele aprendeu a ler com 5 anos de idade, agora ele já não solta os livros. São frases que parecem inofensivas, mas que a criança compra sem nenhum questionamento. Ainda mais na primeira infância, os pais são como deuses, o que eles falam são a verdade. Então, em vez de ela estar na realidade onde somos todos uns, somos todos iguais, eu sou único, mas não sou melhor nem pior que ninguém, né? Conceitos que Jesus nos ensina muito bem, ele começa a se confundir e falar assim, cara, talvez eu seja especial, talvez eu seja realmente algo a mais, né? E ele vai se confundindo e vai se alimentando e retroalimentando dessas narrativas, e por mais que não seja consciente, no fundo, essa profecia, essa cobrança, a expectativa vai se instaurando na psique desse homem. E isso vai ter consequências. Isso vai fazer ele ver qualquer outra criança, ou na realidade qualquer outra pessoa, como alguém não tão especial ou não tão especial quanto ele. Pode ter um ou outro até que são grandes, né, que tem poderes, que tem uma certa... Pô, esses até são legais, eles são maiores que eu, só que lá no fundo ainda tem meio que um certo questionamento. Assim, cara, mas eu acho que eu seria melhor que ele, acho que lá no fundo ele não é tão bom quanto eu. O que é doido, porque daí gera uma dificuldade de lidar com a hierarquia e um certo ressentimento e uma inveja silenciosa que fica corroendo ele aos poucos e eventualmente pode consumir ele por completo. Isso tudo faz ele ficar distante, faz ele olhar o mundo e as pessoas meio que de longe, assim, com dificuldade de ser empático, de realmente se conectar com os outros e eventualmente até com o feminino, com uma parceira. E isso vai gerar solidão, vai gerar uma falta de sentido e uma tristeza profunda. Terceira maldição, a profecia de morte, ou como transcender o complexo de Aquiles. O que a gente sabe desde o início é que ele vai ser o maior guerreiro de todos, mas também ele vai ter uma morte curta, coisa que a mãe dele repete várias vezes, pedindo e convencendo ele a ficar em casa, a ficar no barco, porque ela sabe o que está predestinado para ele. Ele tem essa escolha de meio que conseguir uma vida mais longa e calma e não ter a fama, ou ele ter uma vida curta, mas ele ter essa glória de ser o maior guerreiro de todos. O Aquiles, ele está fadado à morte. Da mesma forma que, de alguma forma, o Pequeno Príncipe e o Peter Pan. Mas não só porque esse comportamento egóico, com falta de maturidade, com falta de crescimento, leva à morte, que a gente tem que fazer essa análise completa, mas também porque ele está nos dando a porta de saída. O homem no complexo de Aquiles precisa deixar a juventude, ou né, esse próprio seu complexo, morrer, para ele conseguir transcender depois. Ele precisa matar esse herói interno, ou eventualmente a vida vai acabar fazendo isso por ele. Então a gente tem que atravessar isso tudo, entendendo que isso precisa de um fim. Isso precisa de um fim quer dizer o quê? Quem eu me desenvolver ao longo dos meus anos, da minha vida, com essas altas habilidades e com essas conquistas e com toda essa historinha de quem que eu sou e o que o mundo espera de mim, essa profecia, isso tudo eu tenho que uma hora entregar e deixar aí. E essa é a parte mais desafiadora. Eu falei em outro vídeo sobre como esse é um convite que acontece muito grande nos 33 anos de idade, 28 também começa no 33, é muito forte, e principalmente dos 35 até o 42. São esses ciclos, né, de evolução, de setênios, no qual a gente é sacudido para falar, mano, eu entendi que tu acha que você é tudo isso, e que você tem essa certeza do que tu vem aqui para fazer, das tuas habilidades, como o mundo funciona, mas tudo isso a gente vai ter que deixar aí, para ver no mundo com menos certeza, e com mais leveza, e com mais entrega, um mundo com menos mente, e com menos ego, e mais serviço, e mais abertura. Então, é entender que
Aquiles precisa morrer, como Aquiles precisa morrer dentro da gente. E ele precisa morrer para dar espaço nessa versão mais madura, o herói que tem esse sonho de eu tenho coisas grandiosas separadas para mim, tem que morrer dentro da gente para ter o guerreiro que é mais centrado, sábio e não tem grandes expectativas, mas só faz o que tem que ser feito. O melhor exemplo para mim é o de Luke Skywalker. Luke Skywalker, no primeiro filme, ele tem esse sonho de unir a aliança rebelde e fazer coisas grandiosas, tem a mínima ideia do que é isso, qual é a sua capacidade. E é legal que chega um momento, né, principalmente no final do 5º pro 6º filme, em que ele morre. Ele entra lá no pântano, ele vê o pai dele, tem toda a questão do arquétipo, do complexo materno, do paterno que ele precisa resolver, mas mais importante, aquele menininho ingênuo morre. E daí ele volta, e é legal que ele tá de preto agora, ele tá de luto. E ele não é mais tão engraçadinho assim e sonhador, ele é mais pé no chão, porque ele atravessou o reino, né, o vale da sombra e da morte. Coisa que todo mundo tem que fazer, principalmente os homens que estão presos no complexo de Aquiles, que ainda acham que poderiam ir até o fim da vida preso nessa historinha. E o melhor exemplo, continuando dentro desse mito, dessa história, é a gente deixar de ser como Aquiles e começar a ser um pouco mais como Ulisses, que é, no caso, a segunda etapa. Eu tenho aqui a Odisseia, né, que é o segundo épico do retorno de Ulisses, que é um amigo de Aquiles, que ele é mais velho, ele é mais inteligente, e ele vai usando essa maturidade, sagacidade, ele é mais como um rei, como um guerreiro, para conseguir amadurecer ao longo da vida e voltar para casa. Então, ele tem que ser menos herói e mais guerreiro, que só faz o que tem que ser feito. O jeito mais impactante e fácil de fazer isso, pelo menos na minha vida, que eu me enquadro nesse complexo tanto do Puer Eterno, né, do Peter Pan, quanto de Aquiles, e para centenas de pessoas que eu usei, é uma filosofia milenar, que foi escrita até um pouco depois de Homero, o início dela, que é a filosofia da retidão espiritual e da maturidade e do centramento, chamada estoicismo. Para mim, essa filosofia é a cura do Puer Eternos e do complexo de Aquiles, porque ela te coloca no chão, separando o que é dos outros e o que é meu. Não é mais buscar o status, a fama e a profecia, e mais só fazer o que tem que ser feito em ação correta, em coração aberto. O estoicismo foi o que realmente me salvou dessa fuga do mundo adulto, essa prisão no paraíso da infância, dessas ideias, é o que mais ajuda essas centenas de mentorados que eu já auxiliei e mentorei. Só que o estoicismo por si só, eu também acho que ele demora para fazer efeito porque ele é muito frio e mental. O que mudou minha vida é um pouco o que está experienciando aqui, que é a gente usar a maior tecnologia de todas e a mais antiga de todas para incorporar esses conceitos e realmente quebrar o complexo e amadurecer, que são as histórias, que são os mitos. Não é de graça que Jesus ele falava em parábolas. Ele não falava só, faça tal coisa. Ele contava uma história e a história ultrapassa a mente e toca na alma, e toca na emoção. Por isso que a gente não tem complexo do filho apaixonado pela mãe. Não, a gente tem complexo de Édipo. Se tu já leu Édipo e tu entende o sofrimento e a dureza que é aquilo, tu vê que só essa palavra Édipo carrega toda uma emoção, porque ela está carregando através do mito. Desde o início a gente conta histórias ao redor do fogo, porque as histórias nos conectam, falam das dores universais dos homens, né, e das mulheres, e são o melhor recurso de integração, de individuação e de cura. E hoje em dia a gente está muito, assim, escasso de histórias, a gente tem essa confusão woke e essas histórias só recicladas, então a gente está não tendo imaginário e não tendo integração. Então, se tu quer saber como a gente consegue unir o estoicismo e os mitos, e daí através de um jeito mais leve e até mais rápido a gente começar a quebrar esse complexo, eu altamente recomendo que tu veja esse vídeo aqui, onde eu falo um pouco mais sobre não só a importância do estoicismo, como aplicar ele e como aplicar ele de forma inteligente, usando o recurso das histórias e dos mitos. Então clica aqui, que eu acho que tu vai gostar bastante desse vídeo. Muito bem, chegamos ao final e, obrigado por vir até aqui, cara. Poucas pessoas chegam até esse momento. Isso mostra aí o quanto que talvez tu tá comprometido com quebrar todo esse conceito e ter uma vida de mais entrega e de mais vocação.
Se tu quiser minha ajuda para acelerar essa tua jornada, que pelo menos eu precisei de muita ajuda nesse processo, vale a pena tu ver os links que eu tenho na descrição, e eu tenho diversos tipos de serviços e produtos que podem acelerar e te ajudar nessa jornada. Então, tá sentindo conectado com o que eu estou falando e faz sentido, e tu quer ter mais recurso e mais ferramenta, clica ali para dar uma olhada de como que eu posso te ajudar a romper esse complexo, usar os dons para servir o mundo em entrega e vocação. É isso, eu te vejo no próximo.